quero que você abra a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15. Lucas 15, a partir do versículo de número 11. Esse texto que nós vamos ler é um texto muito conhecido, eu já preguei algumas vezes em cima desse texto. Todas as vezes que nós vamos falar sobre família, Deus me direciona para o que aconteceu aqui nessa história, nesse texto que nós vamos ler. Então, eu tenho certeza que Deus vai trazer uma revelação nova para você, apesar de ser um texto que você já conhece, uma direção e um ensinamento para você aplicar dentro da sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos e até mesmo no nosso relacionamento enquanto igreja, tá bom? Então, Lucas capítulo 15, a partir do versículo de número 11, se você encontrou, diga amém. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, diga comigo, 2 filhos, isso. O mais moço dele disse para o seu pai: Pai, me dá aí parte da minha fazenda, daquilo que me pertence. Então o pai repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e ele começou a padecer necessidade. Repete isso comigo: padecer necessidade. Foi e chegou a um dos cidadãos daquela cidade, ao qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava ele encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui estou padecendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e pequei perante ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho, faça-me conforme um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, virou o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e pequei perante ti, e já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai então disse para os seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde nele um anel na mão e sandálias nos pés. E tragam aqui um bezerro cevado e matai, e vamos comer e nos alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então começaram a alegrar-se. Ponha a mão no seu coração, feche os seus olhos e vamos orar. Pai, nós queremos que o Senhor venha trazer resposta, direção e ensinamento através da sua palavra para a nossa vida. Faz com que o seu nome seja glorificado em tudo aquilo que nós vamos ministrar, compartilhar aqui, que o seu nome seja glorificado por seu Espírito agir na hora da palavra, Pai. É isso que nós pedimos, o teu Espírito agir na nossa vida e no nosso meio na hora da palavra. Oramos em o nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, esse texto conhecido nosso que fala do filho pródigo, a família do filho pródigo, chama a atenção para um versículo aqui onde fala algo muito importante. Esse meu filho, ele estava morto e ele reviveu. Existem famílias que estão passando situações tão complicadas e tão difíceis no seu relacionamento, que os pais, não só os filhos, os pais, eles sentem que algo morreu. Existem casamentos onde o esposo e a esposa estão enfrentando tantas lutas e situações difíceis no relacionamento, onde ambos sentem de que alguma coisa morreu. Quando esse filho saiu da sua casa e ele abandonou o seu pai, sua mãe, seus irmãos,
e foi para uma terra longe demais. Esse filho, ele com a sua atitude, ele não foi matando somente ele foi matando a família inteira. Quantas situações dentro de uma família, quantas pessoas que começam a perder a alegria, o ânimo, por causa do erro de um. Famílias que estão morrendo na alegria, na felicidade, na paz, por causa de erro de um. O que normalmente faz uma família estar morrendo para a paz, para a alegria e para a felicidade? São algumas atitudes em que esse filho cometeu. A primeira atitude que rouba a paz, a alegria e faz uma família, um casamento, um relacionamento com pais e com filhos ir morrendo é o egoísmo e a arrogância. Esse filho, quando ele fala para o seu pai: pai, eu quero tudo que é meu por direito, a minha herança, ele teve uma atitude egoísta. E hoje, se você avaliar, existem casamentos que estão entrando em uma morte profunda por causa do egoísmo em talvez ambas as partes. O egoísmo é onde faz a pessoa pensar somente em si, em querer agradar a si mesma, em querer satisfazer somente as suas vontades, somente os seus desejos. E cada vez mais isso está matando casamentos, matando famílias, relacionamentos que tinham tudo para ser uma bênção, estão acabando por causa do egoísmo. Esse filho, ele não age apenas com egoísmo, ele age com arrogância. Ele fala: pai, eu não quero, quando ele diz, eu quero a minha herança, ele diz: eu não quero saber de vocês, eu quero saber de mim. A maneira arrogante com que esse filho trata o pai, mata essa família. Essa arrogância que nós aqui enxergamos na vida desse filho, ela se manifesta no relacionamento entre um homem e uma mulher. E mata a alegria, a paz e a felicidade de um casamento. É um marido que ele é arrogante demais. E constantemente arrogante. E ele abafa a sua esposa. E isso vai matando o casamento. É uma esposa que ela se torna arrogante com seu esposo, fria, gelada com seu esposo. Isso vai matando o casamento. A arrogância que se manifesta não em palavras, mas em estar emudecida. É uma arrogância muda, fria, gelada, que mata o casamento. A atitude desse filho foi uma atitude também rebelde. E muitos pais hoje estão sofrendo muito na sua casa por causa da atitude de filhos que se rebelam contra os pais. Filhos que não dão nem um pouco de importância para aquilo que os seus pais ensinam. E se você hoje é um jovem, adolescente, uma das fases onde mais o inimigo ele quer trabalhar por causa da confusão mental, das decisões que é preciso tomar na adolescência e na juventude, o inimigo trabalha demais para que jovens e adolescentes manifestem-se a rebeldia. E isso mata não apenas o jovem e o adolescente que com a sua atitude vai colher o fruto dessa rebeldia no futuro. Um jovem e um adolescente que manifesta muita rebeldia hoje, é isso que ele vai colher no futuro. Ele vai colher muita coisa ruim no seu trabalho, muita coisa ruim quando ele estiver iniciando o relacionamento para casar, muita coisa ruim quando ele estiver buscando crescer no ministério. Tudo por isso, por uma atitude de rebeldia. Isso mata as famílias.
esse filho, ele mostrou com a sua atitude de arrogância, com a sua atitude de rebeldia, com a sua atitude de egoísmo, ele mostrou também nenhum pingo de preocupação com um futuro. Ele só pensou no aqui e no agora. Quantas famílias que estão sendo destruídas e morrendo, porque tanto esposo, esposa, pais, filhos, eles não pensam no que pode acontecer amanhã, eles estão pensando no agora. Eu quero satisfazer a minha vontade agora. Eu preciso resolver o meu problema agora. Eu preciso me sentir bem e feliz agora. Mas e depois? Depois que se dane. Isso mata uma família. Isso mata um casamento. Isso mata a paz e o relacionamento entre pais e entre filhos. São pessoas que não pensam no futuro. Querem satisfazer o seu desejo do momento, é agora. Ele só pensava em gastar o dinheiro. Eu queria gastar a herança que o meu pai, ele deixou, essa herança é minha, eu tenho ela por direito e eu vou botar a mão nessa herança e vou meter o pau, vou gastar tudo. Você sabe, uma pessoa que ela paga um preço alto, ela acaba querendo fazer um monte de coisa agora que vai prejudicar ela no futuro. Então ela não pensa agora em, de repente, obedecer ao pai, obedecer à mãe, e querer fazer as coisas, uma jovem, uma menina, obedecer ao pai, porque no futuro aquilo vai ser uma bênção para o casamento dela. Mas aí ela se torna, essa jovem, uma jovem que ela não quer nem saber, ela quer saber de fazer as coisas dela, ela quer saber das vontades dela. Então ela grita com a mãe, ela grita com o pai, e ela rebela-se com o pai, com a mãe, não, eu quero fazer. E quando chegar no futuro, é isso que ela vai fazer com seu marido no seu casamento. E aí ela começa a sentir a dor, a morte no casamento por coisas que ela fazia no período em que ela era jovem, adolescente, só pensava naquilo. É um jovem, um adolescente que não bota a mão para poder ajudar nada dentro de casa, nem o pai, nem a mãe. Quando chega lá na frente, no trabalho, não, eu quero pensar em agora, preciso pensar em descansar, preciso pensar em ficar fazendo os meus jogos aqui no computador, preciso pensar, e quando chegar no futuro, ele vai lá e ele paga um preço alto, porque ele não aprendeu a colocar em prática aquilo que o pai e a mãe estava de repente precisando que ele ajudasse quando jovem, quando adolescente. E isso mata a felicidade, a alegria e a paz de uma família. Uma família que tem tudo para poder viver bênção, viver tranquilidade, paz, ela acaba morrendo. Por quê? Atitudes erradas, como a atitude desse filho pródigo. E o que acontece é que aqui no versículo de número 14, esse filho passa por um problema. O versículo 14 diz assim: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidade. O que aconteceu com esse filho aqui? Ele começou a padecer necessidade. Depois de algum tempo, depois de alguns meses, talvez anos, ele começa a padecer necessidade pelas atitudes erradas que ele cometeu com teu pai e com a tua mãe. Existem pessoas que estão passando hoje, padecendo necessidade por causa de atitudes erradas que cometeram com os pais. Existem maridos que estão padecendo necessidade agora por causa de coisas erradas que há um tempo atrás cometeram com a própria esposa. E esposa que está padecendo necessidade por agir de maneira errada com o esposo. E hoje ela mesma está pagando um preço, se sentindo morte por dentro. Morte por dentro, onde todo mundo em casa, onde todo mundo na família sente a dor e sofre. Morte por dentro. Ele começou a padecer necessidade, aí ele começa a sofrer as consequências. Chegou a um dos cidadãos daquela cidade, o qual mandou eles para os seus campos para poder apacentar porcos. Olha, ele estava numa posição boa demais. Era abençoado pelo seu pai, numa posição maravilhosa. Agora ele
ele cai, é uma decadência trágica, aonde ele vai apacentar porcos, e não apenas apacentar porcos, ele vai comer, desejar comer a comida que dava para os porcos. Olha que decadência, gente que estava abençoada pelo pai. Quantas pessoas que começaram a padecer necessidade e prejudicar sua família, mas outrora elas eram abençoadas pelo pai, selaram seu casamento no altar do pai. A esposa selou, disse sim no altar, o esposo disse sim para a esposa, eu vou proteger ela. Ela disse sim, eu vou ser submissa a ele. Mas começou por causa do egoísmo, da arrogância, um a fazer as suas coisas, outro. Os dois erram e agora os dois pagam preço, padecem necessidade. Eram para estar na posição de bênção, mas estão em uma posição de dor e de morte. Numa posição de sofrimento, de dor e de morte. Por causa de atitudes erradas, assim como esse jovem ele fez. As consequências desse jovem foi ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Sabe o que é isso aqui? É a pessoa, ela estava na posição errada, ainda não tinha caído a ficha, ainda não tinha brotado arrependimento, e aí ele desejava, mas ninguém lhe dava nada. É alguém que está querendo ver melhora dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento com os filhos, mas não consegue ver melhora de nada. Tenta, mas não consegue mudar nada. Tenta, mas não consegue ajustar nada. É sempre os mesmos problemas batendo na porta da sua família, sempre os mesmos problemas batendo na porta do casamento, sempre os mesmos problemas no relacionamento com os filhos, mesmos problemas. Mas por quê? Talvez em algum momento teve uma atitude arrogante, teve uma atitude precipitada de querer fazer algo que Deus não mandou você fazer, teve uma atitude egoísta e foi agindo de maneira egoísta, não só para mim, aí isso vem trazendo uma série de consequências para a família, uma série de consequências para o casamento, uma série de consequências para o relacionamento com os filhos. O que eu vejo aqui, diz o versículo de número 24, o pai, ele fala, o meu filho, ele estava morto, um atestado de óbito estava preparado para aquele menino. Um atestado de óbito já estava preparado pelas atitudes deles. Existem pessoas que estão com um atestado de óbito já preparado para o casamento. Estão com as áreas mais importantes do relacionamento familiar quebradas, frias, nulas. O respeito foi embora. A arrogância e a soberba tomou conta. O individualismo é uma realidade. E isso são famílias que elas estão com um atestado de óbito sendo preparado. Um atestado de óbito sendo emitido. Agora, o que eu acho maravilhoso é que o pai, ele estava dentro de casa, mas ele estava intercedendo pelo filho que estava com atestado de óbito pronto para ser emitido. Ele estava intercedendo para que o filho caísse em si e voltasse para casa arrependido, para anular o atestado de óbito. O motivo de nós estarmos fazendo essa sequência de mensagens é porque o Espírito Santo está intercedendo por mim, por você, por nossas famílias. Ele está intercedendo para que esse atestado de óbito não seja emitido. Ele está intercedendo para que a ficha possa cair em mim, possa cair em você. E a história que o Satanás pensava que já estava determinada, seria derrota, ela vai em nome de Jesus ser revertida para uma história de restauração, uma história de novidade de vida, uma história de coisa linda acontecendo no casamento e da família, uma história de festa, aleluia,
aleluia, aleluia. O filho estava morto e reviveu, estava morto e reviveu. Eu quero profetizar de que casamentos irão ser restaurados e irão reviver, relacionamentos de pais e filhos irão reviver aqui. Estavam mortos, mas vão reviver. Se você acredita que é para você essa palavra, dê um aplauso e glorifique a Ele. Aleluia. E o pai sempre teve o desejo de que o seu filho voltasse à posição original. O pai sempre teve o desejo de que o seu filho voltasse para o lugar de onde ele nunca deveria de ter saído. O pai está intercedendo para que você volte ao estado original, para que você volte ao melhor momento que você teve com Deus, ao melhor momento que você teve com a sua família, ao melhor momento que você teve no relacionamento com a sua esposa, no relacionamento com seu esposo, no relacionamento com seus filhos. Pense nos melhores momentos que você já teve. Pense nas coisas boas que você já experimentou e já desfrutou dentro da sua casa. Se não é diferente dessa morte que tem batido na sua porta hoje, dessa tristeza, desse gelo, dessa frieza, desse atestado de óbito que o diabo está querendo emitir para você e para sua casa. Pense nos momentos bons. Deus quer trazer para você e para sua casa novos momentos como esses, momentos maravilhosos, momentos de alegria, momentos de fartura na sua casa, na sua família, momentos com a bênção de Deus. São esses momentos que o pai quer trazer. E para que venham esses momentos, pastor, o que é que precisa acontecer? É aqui que começa a mensagem. Você está preparado? Para esses momentos, pastor, o que é que precisa acontecer? Vamos lá. Número 1, se eu quero esse momento, o versículo 17, 18 diz: caindo ele em si. Bota a mão assim na sua cuca e fala assim: cair em si. Diga uau. Caindo ele em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu estou aqui padecendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, irei lhe pedir perdão, direi: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Caindo ele em si. Se eu quero viver, eliminar o atestado de óbito e viver o melhor do tempo de Deus, eu só vou viver isso se eu cair em si. Você sabe, irmãos, quantas pessoas que alguma vez você viu e falou assim: rapaz, esse fulano não era ele. Não era ele, não era. Ele estava fora dele. Você já viu alguém assim? Você já viu alguém fora de si? Existem pessoas que ficam fora de si por algumas horas. Fala, rapaz, não era ele, ficou fora de si por algumas horas. Existem algumas pessoas que elas ficam fora de si por alguns dias. Tem ou não tem? Fala, rapaz, aquela pessoa, tem ou não tem? E tem pessoas que ficam fora de si há meses e há anos. Foi o caso desse cara aqui. Fora de si, você tem que pensar, talvez o diabo está implantando na sua cabeça para você ser uma coisa que você não é. Você não é isso. Você não é esse tipo de filho. Você não é esse tipo de mulher. Você não é esse tipo de marido. Deus não criou você assim. Deus deu uma experiência. Você e ele, vocês tiveram uma experiência. Você com Deus. Então você precisa cair em si. Pensa, talvez você não é isso que o diabo está querendo implantar que você é. Então o filho caiu em si e falou: meu Deus, eu não sou assim. Eu não sou assim. E quando ele caiu em si, ele mostrou atitude de arrependimento. Vou voltar, vou ir para o meu pai e vou dizer: pai, pequei. Se eu quero viver, eliminar o atestado de óbito e viver o ajuste e a bênção de Deus na minha família, eu vou precisar de ter arrependimento. O arrependimento é ir na direção, quando ele estava vindo para cá, ele estava aqui, gastando tudo, e chegou a miséria, e padeceu necessidade, e quando ele cai em si, ele fala assim: não é para eu estar aqui, é para eu voltar para lá.
O arrependimento faz eu tomar uma direção contrária àquela errada que eu estava indo. Então existem algumas coisas de que alguns maridos vão precisar de voltar a acertar. Existem algumas coisas que algumas esposas vão precisar de voltar e acertar. Existem algumas coisas que alguns filhos vão precisar de voltar e acertar. Que loucura que eu estava fazendo contra o meu pai. Que loucura que eu estava fazendo com a minha mãe. Que loucura, que besteira. Que besteira, eu vou precisar voltar. O arrependimento é isso. É interessante que o arrependimento verdadeiro, ele não se importa com a maneira com que eu vou ser recebido quando eu voltar para me arrepender. Porque tem gente que fala assim, não, eu não vou me arrepender com relação a uma coisa que eu fiz com a minha esposa, com relação a uma coisa que eu fiz com meu esposo. Eu não vou me arrepender porque chega lá e eles não vão valorizar. Não, porque chega lá vão me tratar igual a lixo. Se eu fizer isso aí mesmo que ele vai pisar na minha cabeça. Se eu fizer isso aí mesmo que... Ele falou, sabe o que esse jovem falou aqui? Eu vou lá, vou voltar para o meu pai e vou pedir para ele, nem precisa me receber como eu era. Me recebe como um simples empregado. Ele não estava preocupado se ele iria ser recebido na condição em que ele estava quando ele saiu. Ele fala, pai, eu vim aqui e o senhor pode me colocar como qualquer um dos empregados. Eu só quero voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Eu só quero acertar o erro que um dia eu cometi e nunca deveria de ter cometido. Me recebe, mesmo que seja como um dos seus empregados. Olha o que é o arrependimento verdadeiro. Uma outra coisa que eu vejo é que se eu quero experimentar, eliminar o atestado de morte e viver a restauração, o ajuste na minha família com atestado de vida, eu vou precisar de colocar em prática o pedido de perdão. Diga comigo, pedido de perdão. Bota a mão na sua cabeça e fala, ai, ai, ai. Quantas famílias que estão precisando de perdão dentro de casa? Quantos relacionamentos que estão com atestado de óbito emitido pelo inimigo porque não há perdão no casamento? Então ele fala, eu vou voltar, caiu em si, vou voltar, vou me arrepender, e não vou só me arrepender, eu vou mostrar os frutos do arrependimento. E os frutos do arrependimento são, os frutos do arrependimento é o pedido de perdão. Não basta eu dizer me arrependi, eu preciso dar frutos de arrependimento. Eu me arrependi e quero te falar, meu Pai, me perdoa, porque eu pequei contra o Senhor e pequei contra os céus. Ai, ai, ai. Frutos de arrependimento. Quantas famílias que estão sendo destruídas pela falta de perdão? Perdão por algo que nós falamos que feriu, perdão por algo que nós fizemos que feriu, perdão por algo que nós não fizemos que feriu. Pedido de perdão. E normalmente, uma pessoa que ela fere, ela não se lembra muito do que ela fez. Já diz um ditado, de que quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. É por isso que é importante o pedido de perdão. É por isso que é importante chegar e falar assim, me perdoa por isso. Me perdoa pela maneira como eu falei. Me perdoa pela maneira como eu agi. Me perdoa por eu ter abandonado. Me perdoa por eu não ter te respeitado. Olha como é bom dentro de casa, num relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, ter constantemente esse me perdoa por isso, que é o que mais acontece. E às vezes a gente grita demais, às vezes uma mulher que desrespeita o marido, às vezes o filho que grita com o pai, às vezes o pai que exagera com o filho, fala assim, me perdoa.
Me perdoa. Quantas famílias que elas precisam desse toque de perdão para que haja restauração completa? Me perdoa. Fiz alguma coisa de errado? Me perdoa. Entristeci e magoei você? Me perdoa. Me ajude, por favor, a fazer um carinho no vizinho que está do seu lado e falar bem assim: que bom que nós estamos ouvindo essa palavra. Sabe, irmão, se tem uma coisa que é importante nós entendermos, é que nós falhamos, nós erramos. Olha, como esposo e como pai, nossa, como que eu falho, como que eu erro. E o que eu preciso é sempre pedir a graça de Deus para que eu possa me lembrar de pedir perdão. Para que eu possa, a ficha, eu cair em si e pedir perdão. Porque se esse perdão, esse pedido de perdão não acontece, o casamento vai morrendo, o relacionamento familiar vai morrendo, e isso vai fazendo com que o inimigo prepare o atestado de óbito. Outra coisa que nós precisamos fazer, o versículo de número 20, diz assim: e levantando-se foi para o seu pai, que quando ainda estava longe, viu o seu pai, moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se o pescoço e o beijou. Quando o filho foi correndo para poder pedir perdão, o pai sai correndo para poder beijar, para poder querer dizer: filho, eu aceito o seu pedido de perdão e te perdoo. O perdão não é só para quem impede, o perdão também é para quem precisa liberar. O pai, antes do filho abrir a boca para pedir perdão, o pai já demonstrou: não importa, foi correndo e beijou, não importa, filho, eu te perdoo, te perdoo, te perdoo. Esse beijo, esse abraço, essa disposição do pai de correr atrás, já era o recado: eu te perdoo. E sabe, nós precisamos não só pedir perdão, mas liberar perdão para o esposo que te feriu. Liberar perdão para a esposa que agiu de maneira ignorante e dura. Liberar perdão para os filhos que traíram. Liberar perdão para os pais que exageraram. Falar: eu perdoo. Liberar perdão. Liberar perdão, gente. O liberar perdão, ele é tão importante quanto o pedido de perdão. Aliás, nesse caso aqui, o pai, ele corre para liberar o perdão primeiro, mostrar: está tudo tranquilo. Às vezes algumas pessoas vêm e falam assim: ah, pastor, eu queria te pedir perdão. Eu falo: por quê? Não, porque um dia eu fiz isso, porque um dia eu falei: rapaz, eu nem lembrava de verdade. Então já estou mostrando para a pessoa, falando com ela, dando um beijo nela, dando um abraço. Você sabe que às vezes o liberar de um perdão, escute só, o liberar de um perdão não precisa ser com uma palavra: ó, libero o perdão para você. Às vezes isso daí é até mecânico demais. Mas você quer ver uma coisa, que o liberar perdão, ele é algo tremendo e poderoso? É quando nós temos atitudes de quem liberou o perdão, igual esse pai fez. Foi correndo, abraçou e deu um beijo. Vê se isso não era muito mais fácil do que ele falar assim: meu filho, estou liberando perdão para você, tá? Tudo que você fez por mim, você me maltratou, gastou meu dinheiro todo, me afrontou, mas está tranquilo, tá perdoado, está perdoado. O pai não precisou falar nada. Ele só teve atitude de quem liberou perdão. Tem gente que está falando muito que libera perdão e está tendo pouca atitude de quem liberou perdão. Fale pouco, talvez não fale nada, mas tenha uma atitude de que você de fato liberou perdão. Abrace, beije, sorria, traga para perto e mostre o quanto que você está feliz, porque aquela pessoa caiu em si e decidiu voltar para perto. O que mais nós precisamos fazer, pastor? O filho disse para o pai: pai, pequei contra o céu, pequei
contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse para os seus servos: tragam aqui depressa a melhor roupa, vestilho, põe nele um anel, e também na mão dele sandália, anel na mão, sandália nos pés. O pedido de perdão do filho foi de encontro à liberação de perdão do pai, só que a liberação de perdão do pai é sempre acrescentando mais amor e mais graça. Não apenas eu te perdoo, filho, mas quer ver? Chama os servos, chama todo mundo, chama os servos, coloca um anel no dedo dele, coloca a sandália, mate o melhor bezerro e vamos fazer uma festa. Pai, mas eu não merecia nada disso. Pois é, o perdão que brota de Deus para a restauração de uma família é um perdão que é cheio de amor e de graça. Ele dá tudo aquilo que nós não merecíamos de receber. Ele é cheio de amor e ele é cheio de graça. Nós não merecíamos nada, e ele nos recebe, e ele nos abraça, e ele ainda fala: toma tudo para você ser abençoado. A nossa família, a nossa casa está precisando da manifestação desse amor e dessa graça que houve na casa do pai e do filho pródigo. Meu filho não merece nada, pastor, mas dá a ele a graça que Deus tem dado para você. Minha esposa não merece nada, pastor, mas dá a ela a graça que Deus tem dado para você. Meu esposo um dia me traiu, pastor, dá a ele a graça que Deus tem dado para você. O que é essa graça? Muito mais do que aquela pessoa teria direito de receber. Aliás, ela não teria direito de receber nada. Mas você, porque está cheio do amor e da graça de Deus na sua vida, e você quer isso para a sua família, você abre o seu coração e manifesta esse amor e essa graça. Esse amor e essa graça. Dê um aplauso para Jesus e glorifique o nome dele. Por favor, fique de pé. Irmãos amados e queridos, olhem para mim. O versículo 22 diz assim: o pai disse: tragam os servos, vamos colocar a melhor roupa, colocar nele um anel, colocar sandália nos pés, e vamos matar um bezerro cevado, e vamos comer, e vamos nos alegrar, porque esse meu filho estava morto e ele reviveu, tinha se perdido e ele foi achado. O pai falou: vamos restituir tudo para ele, vamos nos alegrar, vamos fazer uma festa, porque o filho estava morto e ele reviveu. Eu quero orar hoje por você e pela sua família, para que o Senhor venha restituir para você tudo aquilo que um dia a sua casa perdeu, tudo aquilo que o seu casamento perdeu, tudo aquilo que no relacionamento com seus filhos se perdeu, para que o Senhor venha restituir, para que a sua casa venha voltar a ter a paz e a alegria de Deus. Você vai fazer uma festa na sua casa, um almoço de domingo com paz, com alegria, com restauração, com restituição, e você vai falar para todo mundo: o nosso casamento estava morto, mas reviveu. A nossa família estava decretada falência, mas Deus restaurou e ela reviveu. O meu filho estava no mundo, ali sendo decretado falência sobre ele. Ele voltou para a presença de Deus e ele reviveu. Pastor, eu quero orar pela minha família, porque eu quero essa graça na minha casa. Eu quero viver essa restauração no meu casamento. Eu quero viver essa restauração no relacionamento com os meus filhos. Sabe o que eu quero pedir? Para que você venha aqui na frente orar junto com a sua família. Você vai abraçar a sua família e vai vir aqui junto. Pastor, não tem ninguém da minha família aqui. Pega um irmão aqui. A igreja é a sua família. Ministério Unção do Crescimento é a sua família. Vem aqui na frente orar. Vem aqui na frente orar.